Eita! Tá torto. Se você, assim como o Finn, sempre quis entender por que diabos todas as pessoas querem o tempo todo voltar pra Jakku, esse vídeo é pra você. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E hoje eu vou finalmente explicar pra você o que diabos foi a Operação Cinzas, o que demônios é a contingência e por que você deveria se importar. E mais importante de tudo, por que todo mundo quer voltar pra Jakku. A Operação Cinzas foi uma parte de um grande plano do Imperador Palpatine chamado a Contingência. Contingência, como o próprio nome deve sugerir, era um plano de contingência do Palpatine para o caso de o Império não ser capaz de protegê-lo e ele vir eventualmente a morrer. O Palpatine tinha meio que essa noia de que talvez ele não sobrevivesse ao Império e ele não queria de modo algum que o Império sobrevivesse a ele. Então ele estabeleceu esse plano de contingência que tinha vários braços, a gente até hoje não descobriu todos os braços dele, mas eu acho que The Mandalorian tá mostrando mais uma parte desse plano e é por isso que a gente tá aqui pra falar sobre ele hoje. A história da contingência começou a ser contada... Eu preciso tirar do plástico, né? Olha aí como a pessoa é uma colecionadora bonitinha, guarda os quadrinhos em plástico e tal. A história da contingência e da Operação Cinzas começou a ser contada nesse quadrinho, Shattered Empire, lançado aí como parte da jornada até Star Wars The Force Awakens. E depois essa história foi aprofundada na trilogia Marcas da Guerra e também no jogo Star Wars Battlefront 2. E basicamente o que a gente sabe sobre a contingência é que o Darth Sidious, né, o nosso queridíssimo Imperador Palpatine, estabeleceu todo esse plano B de maneira que, se ele morresse antes do Império acabar, ele pudesse limpar a mesa e começar do zero com um novo império. Ele diz isso expressamente para um personagem na trilogia Aftermath, inclusive eu peguei a frase para poder dizer para vocês, porque é uma frase muito interessante. Tem uma cena em que ele tá conversando com esse personagem e ele faz uma analogia entre a situação do Império e um jogo de xadrez, que é tipo xadrez de uma galáxia muito, muito distante. E ele diz, se um império não pode proteger o seu imperador, então esse império precisa ser considerado uma falha, um fracasso. Um fracasso, era a palavra que eu queria. Ele entra em colapso não somente porque a sua figura central se foi, mas porque ele não pode ser permitido a permanecer. Basicamente o que ele está dizendo é, num jogo de xadrez, se você toma o rei, você ganhou, você basicamente tira todas as peças do tabuleiro porque não tem o que você fazer com um rei tomado. E é a mesma lógica do Palpatine em relação ao Império. Para o Palpatine, se ele morrer, não faz sentido o Império permanecer. E o que é, então, essa tal dessa contingência? Ela tinha vários braços. O primeiro deles, e o que a gente ouviu falar recentemente em The Mandalorian, foi essa tal dessa Operação Cinzas, que basicamente foi um ataque simultâneo a vários planetas leais à Aliança Rebelde e leais ao Império, com uns satélites que provocavam umas disrupções atmosféricas e tal, e faziam o planeta entrar em colapso climático. E a gente assistiu de perto a Operação Cinzas em funcionamento em Star Wars Battlefront 2. A gente assiste de perto um ataque a Naboo e também a Iden Versio, que é a personagem principal de Battlefront 2, participa de um ataque ao planeta dela, a Vardos. E aí esse é o estopim pra Iden Versio mudar de lado e se juntar à rebelião. Qual era o propósito desse ataque a planetas que inclusive eram leais ao próprio Imperador? Desestabilizar a galáxia como um todo, mandar a notícia, mandar a mensagem de que ninguém está a salvo, de que ninguém está acima de ninguém, né, em relação à ira do Império, por assim dizer. Na da edição aqui é que eu não sei se ficou muito claro, mas a Operação Cinzas e a contingência e tal, elas na verdade só iniciaram depois da morte do Imperador. Inclusive esse robô que tá ali atrás de mim no vídeo com a cara do Palpatine, eles eram uns sentinelas e foram eles que anunciaram para as pessoas responsáveis pela Operação Cinzas e pelos elementos da contingência que o Imperador tinha morrido e que estava na hora de começar. Então, quando eu falo da ira do Império, na verdade é uma coisa assim, de que mesmo com o Imperador morto, você não tá a salvo dele e do Império.
e dificultar o estabelecimento de qualquer novo governo, né? Se você consegue desestruturar grandes forças como Naboo, como Vardos, como Alderaan, por exemplo, qualquer governo que vá se reconstruir a partir dali vai precisar primeiro reconstruir esses planetas que eram grandes referências. Foi parte também da Operação Cinzas a batalha em Burning Con, que foi a batalha que foi mencionada em The Mandalorian. Foi a primeira vez que a gente viu ela ser comentada assim com tanta clareza. Eu acho que teve um quadrinho que mencionou isso muito en passant, mas assim, em detalhes, sabendo o que rolou e tal. Acho que foi a primeira vez que a gente viu um personagem dizer que participou da Batalha de Burning Con. Então, assim, a Operação Cinzas tinha esse propósito meio assim de disrupção, assim, né, no desestruturação daquilo que estava estabelecido. Em paralelo, tinha um outro braço que era centrado lá em Jakku. Um braço centrado em Jakku é muito ruim a frase. Tinha um outro braço da contingência que estava concentrado num treco chamado o Observatório, que foi construído em Jakku. O Observatório servia a dois grandes propósitos. Ele servia como ponto de partida para o mapeamento das regiões desconhecidas. O Thrawn tem um certo envolvimento nesse rolê do mapeamento das regiões desconhecidas, mas a gente não sabe exatamente a natureza do envolvimento dele. E, além disso, ele tinha no observatório um poço, tipo um poço, que ia direto até o núcleo do planeta. E isso vai ser importante para a parte 2 desse braço aí da contingência. O principal responsável pela contingência e pela gestão da Operação Cinzas era um homem chamado Gallius Rax. Ele foi recrutado pelo Palpatine enquanto criança, é com ele que ele tem essa conversa sobre o Châtez e tal, e como se você tomar o Imperador, você precisa zerar o tabuleiro, basicamente. E o papel do Gallius Rax era startar esse plano de contingência, reunir alguns imperiais que foram escolhidos a dedo para formar esse novo império e ir para as regiões desconhecidas com essas pessoas. O Gallius Rax, enquanto estava lá resolvendo as tretas da contingência, informou várias coisas, várias das movimentações do império e tal, para a Aliança Rebelde, justamente para desestruturar esse império, porque na concepção do Palpatine, o império tinha que acabar. E aí, então, um dos braços do Gallius Rax foi justamente começar a informar as coisas para a Aliança Rebelde. E, além disso, ele mesmo juntou todas as forças imperiais lá em Jakku e deixou eles lá por muito tempo. Tipo, o espaço entre as batalhas de Endor e Jakku é de 1 ano. Mas, basicamente, ele levou a galera toda pra lá e a ideia, supostamente, seria pra eles se organizarem e se fortalecerem, mas o plano do Hux mesmo era meio que de desumanizar as pessoas e humilhar e tal, e deixar os imperiais todos muito com os nervos à flor da pele. Acaba que isso dá mais certo do que o Gallius Rax espera, porque o governo da Nova República demora para autorizar esse último confronto contra o Império lá em Jakku. Por que era importante esse último confronto contra o Império lá em Jakku? Lembra que eu falei do poço do observatório? O braço final da contingência, o passo final da contingência era pegar um monte de artefatos Sith que estavam guardados no observatório e jogar eles nesse poço, porque a energia acumulada nesses trecos, quando batesse no núcleo do planeta, ia gerar ali uma explosão que ia resultar em um evento cataclísmico e ia explodir o planeta, explodir todas as pessoas em volta, explodir as frotas imperiais e da Nova República que estavam ali na órbita do planeta. Acaba que isso não acontece, tanto que todo mundo quer voltar para Jakku. E o próprio Gallius Rax acaba morrendo, e aí ele se vê obrigado a passar a contingência e passar esse planejamento todo e tal para a antiga Grand Admiral Rae Sloane. Então a Rae Sloane pega a nave que estava com os ex-imperiais selecionados pelo Gallius Rax e eles partem para uma certa coordenada nas regiões desconhecidas, aonde uma outra frota de imperiais selecionados estava aguardando, e junto com ela vai também Brendol Hux, o pai do nosso querido e amado Armitage Hux. Então, esse é mais ou menos o rolê da contingência. Claro que, assim, tem muito mais detalhe do que isso, eu precisei passar bem rapidinho. Eu acredito que The Mandalorian esteja mostrando pelo menos mais um braço desse rolê da contingência, que é a questão do que é que o Moff Gideon quer com o Baby Yoda, que eu teorizei no vídeo que vai ficar aqui no card, que o Moff Gideon basicamente está envolvido com
um plano para produzir um corpo para o Palpatine. A gente sabe que o Palpatine eventualmente voltou à vida lá em Exegol por causa da interferência dos Sith Eternal, que criaram o Snoke, criaram também os corpos pro Palpatine, mas eu acho que Mandaloriano tá meio que estabelecendo as raízes disso, ou também pode ser, porque o Palpatine era um homem do planejamento, um braço alternativo aos Sith Eternal. Eu tô cada vez mais convencida de que The Mandalorian esteja mostrando mesmo pra gente um outro braço da contingência e da Operação Cinzas, tanto que ela foi nominalmente mencionada nesse último episódio. E eu queria saber de vocês se vocês já conheciam esse rolê, se alguma coisa não ficou muito clara sobre isso. Se você quiser que eu entre em mais detalhes sobre cada um desses braços, eu posso fazer um vídeo dedicado pra cada um deles, mas eu acho que era importante a gente ter esse quadro geral. É isso. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar aqui nos comentários se você tiver ficado com qualquer dúvida e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa se divertir assistindo ele. E até a próxima. Que a força esteja com vocês, sempre. Porque esse é o caminho. Foi.